João o apóstolo pelo olhar bíblico. João, o apóstolo, é uma figura central no Novo Testamento e é descrito de várias maneiras que destacam sua proximidade com Jesus, sua profundidade espiritual e sua missão como testemunha da verdade de Cristo. João, o discípulo amado. João é frequentemente identificado como o discípulo a quem Jesus amava. João capítulo 13, versículo 23, capítulo 19, versículo 26. Esse título reflete a especial relação de João com Jesus, destacando sua intimidade e proximidade com o Mestre. Durante a última ceia, João estava reclinado junto a Jesus, sugerindo um relacionamento de confiança e afeto. Ele também foi um dos poucos discípulos presentes na crucificação, ao lado de Maria, mãe de Jesus. Jesus, em sua agonia na cruz, confiou a João o cuidado de sua mãe. João capítulo 19, versículos 26 e 27, reforçando o laço próximo entre ambos. Testemunha ocular. João é também descrito como uma testemunha ocular dos principais eventos do ministério de Jesus. Ele foi chamado para ser um dos primeiros discípulos, junto com seu irmão Tiago, quando ambos eram pescadores no mar da Galileia. Marcos capítulo 1, versículos 19 e 20. Ele esteve presente em momentos cruciais da vida de Jesus, como a transfiguração, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9, e a oração no jardim do Getsêmani, Mateus capítulo 26, versículos 36 e 37. Sua posição de testemunha direta é fundamental, pois seus relatos pessoais são considerados fontes de revelação nas Escrituras. João, o autor. A tradição cristã atribui a João a autoria de vários livros do Novo Testamento, incluindo o Evangelho de João, as 3 epístolas de João, 1º, 2º e 3º João, e o Apocalipse, ou Revelação. Esses escritos revelam sua teologia profunda e seu entendimento da divindade de Cristo. O Evangelho de João, em particular, é distinto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, por seu foco mais teológico. Ele começa com a famosa declaração: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1, enfatizando a preexistência e divindade de Jesus. As cartas de João enfatizam o amor como a essência da vida cristã, e o Apocalipse apresenta visões proféticas sobre o fim dos tempos e a vitória final de Cristo sobre o mal. Filho do trovão. João, junto com seu irmão Tiago, foi apelidado por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão, Marcos capítulo 3, versículo 17. Isso pode sugerir um temperamento impetuoso ou zeloso. Em um incidente, João e Tiago pediram a Jesus para que fizesse cair fogo do céu sobre uma aldeia samaritana que não os recebeu bem, Lucas capítulo 9, versículo 54, o que mostra seu fervor inicial, mas também a necessidade de transformação. Ao longo do tempo, João parece amadurecer em seu entendimento sobre o amor e a graça de Deus, refletindo essa transformação em seus escritos. Apóstolo do Amor. Apesar do título Filho do Trovão, João se tornou conhecido como o Apóstolo do Amor. Em suas epístolas, ele insiste continuamente na importância do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7. Para João, o amor é a evidência de uma vida transformada por Cristo, e ele destaca que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Último apóstolo vivo. Segundo a tradição, João foi o último dos apóstolos a morrer, vivendo até uma idade avançada. Ele teria passado os últimos anos de sua vida em Éfeso, onde serviu à igreja local. Durante o governo do imperador romano Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as visões que escreveu no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Após a morte de Domiciano, João teria retornado a Éfeso, onde, segundo alguns relatos, morreu de causas naturais. Teologia profunda. João revela em seus escritos uma compreensão profunda da divindade de Cristo e da natureza do relacionamento entre Deus e os homens. Seu evangelho apresenta Jesus como a encarnação do Verbo divino, destacando temas como luz, vida, verdade e o Espírito Santo. Além disso, João enfatiza a missão redentora de Cristo, culminando na famosa passagem de João capítulo 3, versículo 16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conclusão. João, o apóstolo, é visto na Bíblia como um discípulo profundamente amado por Jesus, alguém que testemunhou de perto o ministério e a glória de Cristo. Ele é autor de textos que têm impacto duradouro na teologia cristã, com ênfase no amor, na verdade e na divindade de Jesus. Ao longo de sua vida, João passou de um jovem impetuoso a um apóstolo sábio e cheio de amor, cujas palavras ainda ecoam na vida de milhões de cristãos ao redor do mundo. João o apóstolo pelo olhar histórico e arqueológico. Do ponto de vista histórico e arqueológico, João, o apóstolo, é uma figura envolta tanto em tradições eclesiásticas quanto em evidências indiretas. A pesquisa histórica e arqueológica busca compreender a vida de João além do relato bíblico, baseando-se em documentos antigos, tradições cristãs primitivas e achados arqueológicos relacionados ao contexto em que ele viveu. Identidade histórica de João. Historicamente, João é reconhecido como um dos 12 apóstolos de Jesus, irmão de Tiago e filho de Zebedeu, ambos pescadores do Mar da Galileia. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mencionam João como um dos primeiros seguidores de Jesus, que abandonou sua vida de pescador para se tornar discípulo. No entanto, o Evangelho de João não menciona explicitamente o nome João como autor, referindo-se ao autor como discípulo amado. A tradição cristã, no entanto, desde o século II, atribui esse Evangelho ao apóstolo João. Escritos e autoria. A tradição antiga, preservada por escritores como Ireneu de Lyon, século II, que teria ouvido o testemunho de Policarpo, um discípulo de João, sustenta que João escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse. Historicamente, houve debate sobre a autenticidade e autoria desses textos. O estilo literário e teológico do Evangelho de João difere significativamente dos evangelhos sinóticos, o que levou muitos estudiosos a sugerirem que o texto passou por edições ou que reflete uma tradição joanina tardia. Contudo, muitos historiadores defendem que João pode ter ditado ou escrito o Evangelho em sua velhice, quando já estava estabelecido em Éfeso, na Ásia Menor. João em Éfeso. De acordo com a tradição histórica e eclesiástica, após o martírio de outros apóstolos, João teria se estabelecido em Éfeso, uma das maiores cidades do Império Romano, na atual Turquia. Historiadores antigos, como Eusébio de Cesareia, afirmam que João viveu seus últimos dias ali e liderou a comunidade cristã. Em Éfeso, há evidências arqueológicas que sugerem a existência de uma forte comunidade cristã já no final do século I, e João teria sido uma figura central dessa comunidade. Um dos locais mais importantes associados a João em Éfeso é a Basílica de São João, construída no século VI pelo imperador bizantino Justiniano sobre o que se acreditava ser o túmulo do apóstolo João. Escavações arqueológicas na área revelaram ruínas dessa basílica, confirmando sua importância na história do cristianismo primitivo. A Ilha de Patmos. O livro de Apocalipse afirma que João foi exilado na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, durante o reinado de Domiciano, entre 81 e 96 d.C., onde teve as visões que registrou no Apocalipse. A ilha de Patmos, no mar Egeu, foi usada pelo Império Romano como local de exílio para prisioneiros políticos e religiosos. Embora não haja evidências arqueológicas diretas ligadas a João na ilha, o local é tradicionalmente associado a ele, e a caverna do Apocalipse em Patmos, que ainda pode ser visitada, é considerado o local onde João teria recebido suas visões. Arqueologia e cristianismo primitivo. Embora não haja achados arqueológicos específicos ligados a João em pessoa, as escavações em Éfeso, em locais como a Basílica de São João e o teatro onde se acredita que o apóstolo Paulo pregou, fornecem um contexto histórico e material sobre a vida dos primeiros cristãos daquela região. João, sendo uma figura-chave da igreja em Éfeso, estaria imerso nesse ambiente cristão primitivo. Documentos antigos e textos não canônicos, como os escritos de Policarpo e Papias de Hierápolis, que viveu no início do século II, mencionam João e fornecem vislumbres históricos sobre seu papel como líder da igreja em Éfeso e suas conexões com outros cristãos influentes da época. Papias, em particular, menciona que João viveu por muito tempo e que suas memórias formaram a base de parte da tradição cristã. Últimos dias e morte. João,
segundo a tradição, foi o único apóstolo a não sofrer martírio. Ele teria vivido até uma idade avançada e morrido de causas naturais em Éfeso. No entanto, sua morte também é cercada de mitos e lendas. Alguns relatos sugerem que ele foi colocado em óleo fervente antes de ser exilado em Patmos, mas sobreviveu milagrosamente. O impacto na comunidade joanina. Historicamente, acredita-se que João tenha deixado discípulos que continuaram sua teologia e ensinamentos. A escola joanina, como alguns historiadores chamam, foi uma comunidade de seguidores de João que ajudaram a formar a tradição cristã, especialmente no que diz respeito à cristologia, a doutrina sobre a divindade de Cristo, e a teologia do amor. Este legado joanino teria uma influência significativa nas igrejas da Ásia Menor. Conclusão. Sob a perspectiva histórica e arqueológica, João é uma figura central da tradição cristã primitiva, associada à cidade de Éfeso e à ilha de Patmos. Enquanto as evidências diretas sobre sua vida são limitadas, os achados arqueológicos em Éfeso e as tradições preservadas por escritores antigos ajudam a situá-lo em um contexto mais amplo do cristianismo primitivo. A influência de João, tanto como líder da comunidade cristã de Éfeso quanto como autor de textos profundamente teológicos, é inegável. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.